Olha lá. Não, o Gustavo percebeu, não esquece de gravar. Obrigado, Gustavo, agora que eu tô vendo aqui. O moleque tá atento, o moleque tá atento. Então, vamos de novo? Vamos de novo? Então, vamos de novo. Gente, boa noite. Eu sou o Vinícius, que é professor de matemática. É um prazer imenso. Eu sou o Gustavo Adolfo e o nosso tema da nossa aula de hoje será a área de figuras planas, tema importantíssimo, não só para o Enem, mas como para vários outros vestibulares, inclusive o vestibular da UERJ, para quem estiver assistindo e for daqui do Rio. Beleza? Então, pode começar. Vou começar? Então, eu começo primeiro? Começa primeiro aí, porque você quer ver, senão vai ser a questão do toque agora. Então, vai ser a primeira. Tá bem. Mas eu vou junto contigo. Então, vamos lá. Na figura a seguir, AB é o diâmetro da semicircunferência ACB. O triângulo isósceles ACB está inscrito nessa semicircunferência e AC igual a CB, que é igual a... Não, então não é R não. Então não é R não, que é AC igual a CB. Bom, mas a gente bota esse símbolo estranho aí. Esse símbolo aí vamos chamar de X. Na diagramação. Porque já tem o R. Galera, desculpa, ó, na diagramação, na hora que converteu aí de um arquivo de um computador para o outro, ele comeu esse símbolo aí, né? Mas, enfim, vamos levar esse símbolo até o final. A gente coloca, sei lá, coloca X. Porque vai ficar em função desse símbolo. Vai ficar em função dele. Isso. Então ele fala aqui, o AC é igual a CB, que é igual a X. Bom, o ponto é, como ele fala que esse triângulo é isósceles, e o que acontece? O fato desse triângulo ser isósceles, e como esse ângulo está inscrito, né, nessa semicircunferência, né, que se eu completo a semicircunferência aqui embaixo, então a gente tem que esse ângulo aqui ele vai a 90 graus. Perfeito? Bom, aí o que ocorre? Então aqui é X, aqui é X. Ele quer essa área chorada aqui. Essa área chorada vai ser a área desse semicírculo menos a área desse triângulo. Então, a dificuldade aqui é achar a área do semicírculo uma vez que a gente não tem um raio. Então, digamos que esse raio seja Rzão. Tudo bem? Bom, para achar esse raio, eu vou traçar esse segmento aqui, ligando o centro até o ponto C, onde esse segmento que eu acabei de traçar é igual ao raio, e mais do que isso, aqui vale 90 graus. E por que eu posso afirmar que aqui vale 90 graus? Porque esse triângulo ACB é isósceles, e esse segmento CO, ele é a mediana relativa à base. Lembrando, o que é a mediana? É o segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. No triângulo isósceles, a mediana relativa à base, além de mediana, é a altura e bissetriz. Então, esses ângulos também são iguais. Tranquilo? Então, para achar o raio em função desse elemento que ele deu, o que a gente faz? A gente aplica aqui o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o bom e velho teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? X ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, 2r ao quadrado é igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado sobre 2 é igual a r ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Se bem que eu não vou querer o πr ao quadrado, então deixa o r ao quadrado mesmo. Deixa assim. Você já vai usar o r ao quadrado da área, né? Assim. Porque senão eu vou extrair a raiz quadrada e levar ao quadrado para o menor sentido. Bom, então vamos lá. Então, vamos calcular essa área então. Então a gente tem que... Isso aqui vai te atrapalhar, não? Acredito que não. Essa área achorada vai ser a área do semicírculo. Cara, eu não vou conseguir fazer um S bonito desse daí. Da área do triângulo. Perfeito? Bom, a área do semicírculo é a metade da área do círculo, lembrando que a área do círculo é πr ao quadrado. E a área do triângulo? Como o triângulo é retângulo, os catetos são base e altura. Então vai ficar x vezes x sobre 2. Só que esse r ao quadrado aqui,
ele é igual a x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui ficou π sobre 2 vezes x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2. Como aqui vai ficar 4, eu vou multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo. E vou colocar o x ao quadrado sobre 4 evidência. Então, perdão, vai ficar com x ao quadrado sobre 4 vezes π menos 2. Portanto, o gabarito é letra A. Lembra, galera, esse x ao quadrado, esse símbolo que ficou estranho, dá para ver que é um símbolo ao quadrado, esse x acabou saindo errado. Cara, só dois comentários rápidos aqui dessa questão, né? Eu acho que o que dificulta é você justamente fazer em função do x e não em função do r, né? Porque tem muito aluno que de repente ia chegar aqui, ia ficar tentando colocar tudo em função de r, ia chegar no gabarito em função de r, mas ele tá pedindo esse gabarito em função de x, né? E é justamente por conta disso que o Gustavo já colocou direto, né? Já deixou direto no r ao quadrado. Porque a área da circunferência está usando o πr ao quadrado. E aí o que ele comentou aqui, eu acho que vale a pena reforçar, ele, pô, por que eu vou extrair a raiz quadrada, que vai dar um cara feio, porque ó, vai ter raiz do denominador, ia ter que racionalizar aquela coisa toda, para depois substituir, né, elevar ao quadrado de novo quando fosse substituir. Então acho que a maior pegadinha, maldade da questão, de repente, era o cara resolver tudo em função de R e perceber que lá no final ele tem em função de X, né? Porque a gente está acostumado a colocar tudo em função de R, né, nas questões. E o que eu separei aqui também, só para a gente já aproveitar que o tema é circunferência, tem várias outras questões de circunferência, né? A área da circunferência. Pera aí, que agora eu tenho que fazer o S igual dele ali, mano. A área do círculo. Do círculo, desculpa. Ó, porra, ficou uma merda, hein? Essa área do círculo aqui, no caso, e aí eu vou fazer o círculo aqui, ó. Cara, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer o Szinho aqui assim, o S escroto. É uma integral. E colocar isso aqui. Ah, né? Mas aí ele já está aprofundando demais. Na área do círculo, no caso, que é o πr ao quadrado, né? Você já tem isso provavelmente, isso muito tranquilo. Mas é só para a gente lembrar de duas outras áreas que vão aparecer ao longo das questões. Quando você for fazer a área de um setor circular, lembra, deixa eu tirar primeiro esse aqui para a galera não confundir, depois eu coloco esse traçado aqui. Mas a área de um setor circular, que basta você pensar na proporção que você tem. Lembra, essa área ela está relacionada a uma volta inteira na circunferência. Então você pode pegar esse cara aqui, ó, e associar ao 360 graus, que é uma volta inteira. Assim como a área só do setor, e eu não consigo, vou colocar o A, a área do setor, não consigo fazer que nem esse S do Gustavo, vou ficar horas para fazer esse S, então a área do círculo. A área desse setor vai estar relacionado a um determinado ângulo que a questão vai te dar. Lembra? Muito mais fácil do que você pensar numa fórmula a mais, é você lembrar que é só fazer a regra de 3, né? Claro, quando você multiplicar cruzado, você cai naquela fórmula, mas enfim, eu particularmente, acredito que o Gustavo também, prefere tirar essa proporção antes, né? E aí depois você só divide pela área. Porque se você tiver um ângulo de 60, cara, 60 é 1/6 de circunferência. Um ângulo de 90, 90 é 1/4 de circunferência. Em alguns casos, em outras questões, ele pode pedir só um pedacinho desse setor. Seria só esse segmento. Seria só essa região aqui de cima. E aí a questão vai ficar, entre aspas, semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Você vai pensar justamente nessa diferença entre as duas áreas. E aí você pensa na área do setor, né, sendo a sua área maior que você tem, e essa área desse triângulo, essa área que você está removendo, como teve nessa questão aqui. Beleza? Acho que vale a pena comentar isso muito rápido, porque ao longo da lista, olhando ali, já tem uma outra questão de setor, que é muito rápido, só fazer a proporção. Tem uma outra que vai aparecer um segmento perdido ali também, só para já dar uma moral. Beleza? Tá, só dois comentários. Júlio, obrigado por me lembrar. Eu sempre tenho o hábito de fazer a letra pequena, pode deixar que na próxima eu vou melhorar. E com relação ao comentário da Mariana, não mesmo. O que você falou foi, a área não vai ser x vezes r? Pode ser também. Vai ser, acabar sendo pelo seguinte, né? Acredito que tenha feito essa área daqui, fazendo 2r, no caso, você botou x vezes r. Não, x vezes r no caso não.
Mas se você faz essa base e essa altura, você considera, se você está considerando o R como altura, então você está tomando como base 2R. Então a área vai ficar 2R vezes R sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? R ao quadrado. Só que o R ao quadrado é x ao quadrado sobre 2. Então repare que se você calculasse a área em função de R e depois passasse para x, a gente acharia a mesma coisa. Que foi o que eu comentei, né? Geralmente o cara vai no automático fazendo em função de R e não percebe que essa questão está pedindo em função de x. Aí chega no final, você tem que substituir de volta para chegar nesse cara. Tá? Ficou claro, Mariana? Dá um ok para mim, por favor. Tá. A gente tem que lembrar daquela aba de perguntas. Show. Não, tranquilo. Beleza, show. Então pode comprar. Show. Simbora. Bom, deixa eu olhar aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é bem tranquilinho. Cadê? Vamos lá, galera. Bom, a questão fala assim. Paulo pretende reformar seu apartamento e ampliar seu quarto de dormir, cujo piso é retangular. Atualmente mede 5 metros de comprimento e 3 de largura. Então, um retângulo aí de 3 por 5. O valor de X metros ampliado no comprimento é o mesmo da largura. Então, olha só. Ele tinha um comprimento 5 e aí ele foi lá e ampliou X metros. Então, só esse pedacinho aqui, olha só, é referente a esse X metros. Esse mesmo X é que ele fez a ampliação para o outro lado. Qual o cuidado que você tem que tomar nessa questão, galera? Não achar que ele ampliou isso para os dois lados. Essa, eu acho, pelo menos, que é a pegadinha da questão. Você pensar que o 5 está ampliando o X para cada lado. Não. Ele pegou o comprimento e estendeu ali por mais X metros, pegou a largura e estendeu por mais 3 metros. Perdão, por mais X metros. E ele continua assim, ó, nessas condições, a lei da função que permite calcular a área A do quarto de acordo com a ampliação, ou seja, antes a sua área era só esse carinha aqui. Antes a sua área era só essa região, que de qualquer jeito é fácil de calcular também. Você tinha uma área aí de 3 vezes 5, então 15 metros quadrados. Agora as suas dimensões mudaram, né? Então, uma das suas dimensões vai ser 5 mais o x, ou x mais 5, seja. E a outra, no caso, quando você juntar esses dois aqui, vai ser 3 mais x, ou x mais 3. Beleza? Bom, como a área do retângulo, basicamente, né, esse cara aqui é base vezes altura, eu acho interessante porque na próxima questão a gente vai até comentar, né, por que de repente é só fazer uma base vezes altura. Mas esse cara aqui, ó, para a área desse retângulo, é só você perceber que as dimensões mudaram. Então, você vai ter 5 mais x, eu vou escrever x mais 5, tá? Só para a gente já ter direto com o x, né, ali para frente, fica mais simples de visualizar. E o 3 mais x é o x mais 3. Começou a fazer base vezes altura, ou comprimento vezes largura, aqui no caso, né, dessa imagem. Então, a área do nosso retângulo vai ser x ao quadrado, mais 5x, mais 3x, mais 15. E aí, juntando essas duas, a área do nosso retângulo vai ser x ao quadrado, esses dois fatores, né, no caso, mais 8x, mais 15. Questão bem tranquila, bem de boa, gabarito, letra x ao quadrado, mais 8x, mais 15, letra C. Correto? Beleza? Certíssimo. Bom, suave. A próxima, essa aqui já é 3. Show. E a próxima questão, cara, a gente vai detalhar um pouquinho melhor essa área do retângulo, na verdade, de qualquer outro quadrado. Só um comentário, eles poderiam ter feito isso de uma maneira diferente, né? Que seria o seguinte, né? Seria... Talvez alguém tenha pensado assim, né? Isso aqui é um quadrado do lado x, então isso aqui é x ao quadrado. Isso aqui é um retângulo de base 5, altura x, então isso aqui é o 5x. Isso aqui é um retângulo de base x, altura 3, então isso daqui é 3x. E essa área já é 15. Tu já podia comentar não explicar, mas muito rápido o produto notável aí. Porque o A mais B... O cara perceber, né, que... você pode fazer, assim, o lance do A mais B ao quadrado, você pode usar tanto para provar que a área do retângulo é base vezes altura, quanto o A mais B ao quadrado. Porque o que a gente está falando é uma interpretação geométrica que tem para o produto notável A mais B, que vem exatamente disso, por isso que ele lembrou disso. Por isso que eu lembrei. A demonstração é exatamente essa. Você tem
um quadrado, e aí você divide esse quadrado da seguinte maneira. Você traça para cá. Então, digamos que esse quadradinho aqui tenha lado B e que esse quadrado aqui tenha lado A. Então, o que ocorre? Ocorre que o lado desse quadrado todo é A mais B. A área desse quadrado é a soma dessa área daqui, desse quadrado, com esse quadrado, com a área desses retângulos, que são iguais. Porque eles têm base A e altura B. Então, a gente tem que A mais B ao quadrado, que é a área desse quadrado, vai ser a área desse quadrado aqui, que é A ao quadrado, mais a área desse quadrado, que é B ao quadrado, mais 2 vezes a área desse retângulo, que vai ser A vezes B. Então, essa é uma interpretação geométrica para esse produto notável A mais B ao quadrado, que é o quadrado primeiro, mais o primeiro ao segundo, mais o quadrado segundo. Tem também para o cubo, mas aí o desenho fica... sim, é outro exemplo. Mas só aproveitar o assunto área, tá? Bem Mas eles poderiam ter feito, e aí, enfim, né, essa conta teria sido até mais rápida, né, que só precisaria somar. Show. Tá? Vamos tocar essa outra aí. Então, vamos lá. Galera, lembrando sempre que, bom, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar pelo chat ou pode botar lá na aba perguntas e respostas, tá? Sempre bom lembrar. Bom, então na questão 3, a gente tem o seguinte: um objeto é formado por 4 hastes rígidas, conectadas em seus extremos por articulações cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma com o paralelogramo, que o paralelogramo permanece no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ à medida do menor ângulo, eu botei alfa, mas é θ, do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região limitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a 90, vale A. Então ele está dizendo que essa área daqui vale A área do retângulo. Beleza? Muito bem. O que mais que nós temos? Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ necessariamente é igual a... Bom, o θ é esse ângulo aqui. E aí ele quer que essa área daqui do paralelogramo seja A sobre 2. Beleza? Muito bem. Bom, digamos que a base do retângulo seja Bzinho e que a altura do retângulo seja Hzinho. A base do paralelogramo não mudou. A base do paralelogramo também é Bzinho. Mas essa altura daqui não é igual. Essa altura daqui eu vou chamar de H'. Se esse ângulo vale θ, bom, no paralelogramo é sempre bom lembrar que é um paralelogramo. É o quadrilátero, onde os lados opostos são paralelos. Se esses lados opostos são paralelos, se esse ângulo é θ, automaticamente esse ângulo aqui é θ. Porque eu tenho duas paralelas cortadas para essa transversal, esses ângulos são correspondentes. Então, essa é uma das primeiras aulas de ângulo que a gente tem. Bom, o fato eu preciso dessa altura, correto? Em função ou da base ou da altura anterior. Bem, o que mais que a gente tem? A gente tem o seguinte: como eu inclinei isso daqui, se aqui é H, aqui é H também. Porque essas hastes têm mesmo comprimento, ela só está inclinada agora. Então, nesse triângulo retângulo, o H' é o cateto oposto a θ e o H é a hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa é o seno. Então, o seno de θ, ele é H' sobre H. Logo, o H' vai ser H vezes o seno de θ.
E aí tem se eu quero a área, como é que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo também é base vezes a altura. Então eu vou ter que B vezes H' vai ser igual à área que ele está falando, que é A sobre 2. Ocorre que o H' é H seno θ. Então isso aqui vai ficar B vezes H seno θ igual a A sobre 2. Mas o B vezes H é o A. Então esse camarada aqui é A. O A sai de seno. Fiquei com seno de θ igual a 1 sobre 2. Como esse θ é um ângulo agudo, o ângulo que tem seno igual a 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. O gabarito é a letra. Eu tirei aqui. C de Charlie. Dúvida, gente? Galera, essa já, eu particularmente acho uma questão bem mais puxada, né? Se lembrar disso. E é só para a gente puxar um pouco isso também, que a área de um triângulo, por exemplo, isso eu acabei lembrando de uma outra questão da UERJ, uma questão da asa delta, não sei se você lembra disso, né? Que ele pedia para calcular a área total em função de um segmento só, né? A gente fica muito acostumado que a área do triângulo ela é base vezes a altura, né, dividida por 2. Só que acontece, em alguns casos você não tem essa altura específica. E aí você precisa calcular essa altura em função de um ângulo ou de um outro segmento que ele deu. E aí repara só, eu vou aplicar a mesma coisa, a mesma ideia do seno que ele aplicou ali. Então, o seno desse ângulo θ, ele vai ser cateto oposto sobre essa hipotenusa que eu acabei chamando de A. Então, o nosso H, na hora que a gente isola, ele passa a ser A vezes seno desse ângulo θ. E aí, esse carinha aqui, ó, essa altura, é a altura que eu vou substituir. Então, na verdade, a área do triângulo, você não pode ficar amarrado só em base vezes altura sobre 2. Você tem que pensar que essa altura, né, ela pode ter essa certa inclinação. E, de novo, essa inclinação que é o que aconteceu exatamente na questão. Só que ao invés de ser um triângulo, era um paralelogramo. Mas a ideia vai ser exatamente a mesma. Ó. No lugar desse H, você vai colocar A vezes seno de θ. Então, em alguns casos, esse vai ser o caminho direto, entre aspas, a fórmula direta para você resolver. A área do triângulo, ela não necessariamente é só base vezes altura sobre 2. Ela pode ser o produto de dois lados, beleza? Multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Porque, de novo, claro, sobre 2. Esse, um dos lados, né, multiplicado pelo seno do ângulo, é como se fosse aquela ideia de vetor que você estudou, lembra? É como se você pegasse esse cara e estivesse vendo, né, qual altura que ele vai chegar, né, quando você colocar ele para o eixo Y. Você deve estar lembrando um pouquinho lá de física, de blocos, de movimento, de decomposição das forças e tudo mais, sem querer puxar muito esse assunto. Mas é justamente você perceber que essa altura ela pode ser o A multiplicado pelo seno do ângulo. E o que muda do triângulo para o quadrilátero, né? Você só não tem esse sobre 2. Lembra disso? A única diferença do triângulo para o quadrilátero é que você não tem nem esse sobre 2 aqui, beleza? Mas é uma ideia, né? É uma fórmula, né, de área do triângulo que dá até para a gente chegar nessa aqui de um jeito fácil de associar, se você pensar que o ângulo é o ângulo de 90. Então você pode perceber, né, que se esse A fosse a própria altura, você estaria substituindo pelo seno de 90. O seno de 90 vale 1. E aí o seu A acaba sendo a sua própria altura. Claro, vamos demonstrar isso aqui. Mas vale a pena você ficar atento também nessa maneira de escrever a fórmula da área do triângulo, que já apareceu em alguns outros momentos. Beleza? Inclusive, né, complementando o que você está falando, você no... Já falo, João, um segundo. Você na questão anterior, você citou o segmento circular. Né? Então, a gente tem o segmento circular, é uma região como essa aqui, né? Como se fosse a borda da pizza. Né? E aí, como ele estava falando, né, então tem aqui raio para cá, raio para cá. Essa área daqui vai ser o quê? Vai ser a área do setor, e aí vamos supor que a gente conheça esse ângulo aqui. Então vai ser a área do setor, que foi o que o Carlinho falou ainda agora. Então essa área daqui, a área do segmento circular, fica sendo θ sobre 360 vezes PR ao quadrado,
menos a área desse triângulo. Só que esse triângulo aqui, o que a gente conhece sobre ele? Os lados e o ângulo entre eles. E aí você utiliza essa forma que o Carreiro acabou de mostrar, substituindo A e B por R. Então, quando você substitui A e B por R, isso aqui vai ficar como? R vezes R sobre 2, vezes seno θ, só que R vezes R é ao quadrado. Então, acabou. Tá. Então, Deixa eu... Não, fala. Não, é só porque o João perguntou, João, foi desse aqui que você está falando, né? Por que ficou BH seno? Justamente pela substituição, né? Era o H', que era a altura, certo? Só que aí essa altura, no caso, você fez essa decomposição, né, em função do H. E aí quando você substituiu esse H seno pelo H', você caiu nesse BH seno, que é a mesma substituição daqui. É porque aqui eu fiz com A e H, ali ficou H e H', mas enfim, é exatamente a mesma coisa. No lugar desse H, eu coloquei H, só que é o A seno do ângulo. É exatamente a mesma substituição, beleza? Sacou? Dá um ok aí para ver que tá tranquilo. Senão a gente explica de novo tranquilamente. Show de bola então. Beleza. Bom, vamos que vamos então para a próxima, né? Não, apagando aqui, apagando aqui. Tá. Vou aproveitar esse teu desenho aqui. Que a 4 é só uma proporçãozinha aqui direto. Bom, na verdade, é só a circunferência que eu desisti. Paguei tudo. Fiquei com toque. Ficou uma falha, tem que colocar aquela falha, porra. Isso aí é osso. E aqueles professores que escrevem na divisão do quadro, como é que fica? Aluno sofrendo. Porra, cara, vou até apagar rápido, deixa eu gostar muito. Fiz um círculo aqui. Eu tô vendo aqui pela tela. Ah, porra! A ponta não bateu. Galera, bom, vamos lá. Cadê? A figura abaixo mostra um círculo que representa uma região cuja área é de 600 metros quadrados. No círculo está destacado um setor circular definido por um ângulo central que mede 24 graus. Cara, exatamente o que eu tinha comentado com vocês, né? O cara colocou uma fatia aqui e a fatia desse ângulo representa 24 graus. Então, aqui dentro tem uma fatia que antes era θ nas outras questões. Aqui ele já colocou para a gente 24 graus. Quantos metros quadrados mede a área da região representada pelo setor circular? Mano, é uma questão que basicamente é só você saber o que é setor que você já vai resolver. Lembra? A área total, que é aquele πr ao quadrado, ele está relacionado para uma volta inteira. Então, ele está relacionado para 360. E a área do setor circular, que é justamente o que ele está pedindo, está relacionada ao ângulo que a questão te deu. Beleza? Bom, o que a gente pode perceber aqui agora? Eu nem preciso calcular a área, porque a questão já informou para você que a área é de quanto? 600 metros quadrados. Então, basta você substituir direto. Esse πr ao quadrado, na verdade, ele vale 600 metros quadrados. Ele está para 360, assim como a área do setor está para o ângulo que ele te deu no setor, que é o ângulo de 24 graus. Então, a área do setor vai ser 24 vezes 600 dividido por 360. E essa brincadeira toda aí, dando uma roubada com as opções, vai ser igual a 40. 24, 300 por 360, esse cara vai dar 40. Faz um box. E aqui letra isso? B. 40? Acho que é 40. Eu acho que não. Pelas opções é 40. 60 aqui fica 10. 60 aqui fica 6. Então, agora eu fiz 24 por 6 disso.
Ah, moleque, não sou tão ruim de conta assim, não. Pronto. Bom, Estava na dúvida, não tá mais. então, 40, já vamos para a próxima. Já vamos tocando essa próxima aí, que também tem a ver com uma área de circunferência. Bom, então vamos lá. Na questão 5, que ele fala o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada tem a forma de um círculo com diâmetro 6. Então está aqui esse círculo aqui. É cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Está aumentando em 8, não? É 8, não para 8. Não para 8. Então aqui a gente troca esse aqui para esse 14. A proporção não está boa, mas tá bom. Mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Ele falou para considerar o π igual a 3. Que merda, mestre. País. Então, a conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área pavimentada, blá, 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 tá. Bom, então vamos lá. O raio original. Tá, qual a área que a gente vai obter, né? Que a gente vai ampliar? É a área dessa coroa circular. Essa rosquinha aqui é chamada coroa circular. Certo? A área dessa coroa nada mais é do que a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, é essa região que vai ser ampliada. Bom, se esse diâmetro aqui é 6, é porque esse raio aqui é 3. Se esse diâmetro aqui é 14, é porque esse raio daqui é 7. Então, a nossa área vai ser π vezes 7 ao quadrado, menos π vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui ficou π vezes 49 menos 9. O π ele falou para considerar igual a 3, 49 menos 9, 40. Então, ele precisa de, essa área que ele quer ampliar é de 120 metros quadrados. Se ele tem material para cobrir 100 metros quadrados, então está faltando. Né? Então está faltando. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Portanto, é a letra E. Beleza, pessoal? Então, a área da coroa circular. A área da coroa circular é π vezes R ao quadrado menos R ao quadrado, onde R é o raio maior e R é o raio menor. Tá? Show? Bom, nessa próxima aí, galera, uma administração municipal, deixa eu botar água aqui. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40. Vou reparar só. Esse diâmetro todo aqui vale 40. Vou escrever esse cara aqui embaixo. Lembrando que está tudo em centímetros, né? Que tangencia lados do retângulo. Sendo que o comprimento total da placa, né, é uma altura H, que ele até deixa bem claro aí na sua imagem, a lateral, né? Igual a 60 centímetros. Então você sabe que isso tudo aqui tem um comprimento, uma altura total de 60 centímetros. Ou seja, ele pega desde lá do começo da circunferência até a base desse retângulo uma altura de 60 centímetros. Cadê? Conforme ilustrado na figura, use π igual a 3,14. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Galera, lembrar que tem que multiplicar por esse 10 no final. Bom, repara que nessa imagem eu não fiz a continuação dessa circunferência. Por quê? O objetivo da questão é você perceber justamente o somatório dessas duas partes de área.
Se você trabalhasse a circunferência inteira, muito de rascunho aqui, muito de rascunho mesmo, mas se você pensasse em trabalhar, deixa eu fazer uma outra circunferência menorzinha aqui para você entender um pouquinho que eu desenhei desse jeito. Se você fosse trabalhar a circunferência inteira, na hora que você fosse fazer esse pedaço referente ao retângulo, você ia ter um trabalho maior para calcular essa área que está sobrando aqui, ó, essa diferença aqui dos lados. Ó. Inclusive, esse cara ficou muito pequenininho aqui no canto. Então, qual foi a minha ideia para essa questão? Ignorar um pouco essa parte de baixo, repara só, ignorar essa metade aqui da circunferência e considerar só essa metade de cima. Considerando só essa metade de cima, a nossa área ela se transformou na área de um semicírculo, porque lembra, antes era uma área de um círculo inteiro, mais essa parte de baixo que tem esses cantinhos. Agora não. Agora virou a área de um semicírculo, que lembra, se o diâmetro vale 40, a gente já sabe, olha só, que o raio vale 20, mais a área desse outro retângulo. Então eu separei, ó, tanto no círculo quanto para esse retângulo aqui de baixo. Então, a área total, ela vai ser a área do semicírculo mais a área desse retângulo. E aí, galera, basta a gente completando todas essas informações que o problema deu pra gente. Esse retângulo, inclusive, ele vai ser um quadrado, na verdade, né? Porque, repara, a altura total é 60. O raio vale 20. Lembra que o raio, né, você pode jogar ele para qualquer ponta aí que você queira. Então, se você fizer esse raio para cima, se você pensar nesse raio subindo, olha só, se tudo vale 60 e esse pedaço de cima vale 20, então essa parte de baixo aqui, ó, ela também vai medir 40. Então, esse segmento aqui vai ser 40, no caso, você vai ter um quadrado ali, 40 por 40. Então, esse retângulo, na verdade, é um quadrado. Você ia perceber depois, ao longo da questão, de qualquer jeito. Bom, o que a gente pode fazer aqui, então? A nossa área total, ela vai ser a área do semicírculo. Então, πr ao quadrado, o nosso r vale 20. Então, π vezes 20 ao quadrado dividido por 2, beleza? Mais a área desse quadrado, esse quadrado que é 40 por 40. Então, ó, 40 ao quadrado, beleza? 20 ao quadrado, esse cara vai dar 400. 400 por 2, esse cara vai dar 200. Então, a gente tem 200π somado com 40 ao quadrado, 1.600. Ele pediu para substituir o π por 3,14, é isso? 3,14. Esses dois zeros multiplicando, lembra? Vai andar com essas duas vírgulas, beleza? Então, basta a gente fazer 2 vezes 314. Então, a nossa área total, vou puxar para cá, ó, a nossa área total, ela vai ser 314 vezes 2, vai dar 628, somado com 1.600. Isso aqui vai dar 2.000, esse cara vai dar 28 no final. 6 e 16, esse cara vai dar 12, não é isso? Então, esse cara vai dar 2.000. Pô, ficou feio essa letra no final aqui, peraí. Esse cara vai dar 2.228. Só que a questão fala que são quantas placas no total? Cadê? 10 placas, né? Então, lembra, isso é a área de uma placa apenas. A questão fala para você que tem um total de 10 placas. Sendo um total de 10 placas, então a sua área final ela vai ser de 22280. 22.280, que é a letra B. Faz um box para a sua folha ficar didática e marca a letra B de belo. A voz mais aveludada da música nacional. Quem discordar, nunca ouviu música nenhuma. Respeito Belo. Porra, que isso? Belo é muito bom. Auge da aula. Porra, não tem como, cara. Belo não dá. A voz dele tem edredom. A garganta, ele dorme com o edredom enrolado no pescoço. Não é possível. O maluco abre a boca, a voz tá... Porra, tá macia. Sensacional. Não tem como.
Sextou com um pagodinho, Rafa. Não tem como, cara. Porra. É tipo assim, quem é o melhor cantor do Brasil? E por que que é o Belo? É tipo isso mesmo. Não, beleza, aí tu vai puxar pra um Arlindo Cruz, ok, respeito. Mas não dá, pagode, samba é o Belo, não tem discussão. Se você é uma pessoa que... Se você tá pensando assim, eu até sei quem é Belo, aquele lá da Graça... Se você não tem muitas diferenças, no final da aula, me avisa. Eu vou te mandar uns links aí, uns vídeos, aí fica como dever de casa, tá? Eu preciso de 5 minutos da sua vida. Em 5 minutos eu te provo que o Belo é a voz mais aveludada do país, não tem como. Bom, vamos para a próxima aí para a gente fechar. Obrigado, Amanda, é isso, com certeza. Bom, então vamos lá. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste em uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3 metros quadrados, então a área do hexágono vai valer quanto? Cara, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, se esse raio do círculo aqui ele colocou como R, então a gente tem que π r ao quadrado vai ser 3π. Então, simplifica. O raio, então, ele é raiz de 3 metros. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte. Cara, esse hexágono é um hexágono regular. Todo hexágono regular, você consegue dividi-lo em 6 triângulos equiláteraos. Para isso, basta você traçar as diagonais que passam pelo centro. Então, tracei essa diagonal. Cara, isso aí é um mandamento da matemática, né? Não tem como você olhar um hexágono regular e não pensar que ele pode ser, né, dividido em 6 triângulos regulares, que no caso é o triângulo equilátero, né? Exato. Não tem então, como. A gente tem que aqui é L, aqui é L. Ou seja, o raio da circunferência inscrita, ele nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Como é que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Como o raio a gente achou sendo igual a raiz de 3, então a gente ficou com L raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3. O raiz de 3 sai de cena. E aí o L então fica o quê? O L então fica igual a 2 metros. Bom, são 6 triângulos equiláteros. Logo, a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E como é calcular o triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Logo, ficou 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai embora. Então, a gente ficou com 6 raiz de 3 metros quadrados. Qual o gabarito, Carreiro? Qual 6 vezes de 3? Letra B. Letra B. Ah, aí. B de quê? De voz aveludada. Beleza, gente? Galera, além disso, na próxima aula, inclusive, que é uma aula de prisma e pirâmide, a gente vai comentar também, a gente chegou a combinar que ia fazer algumas questões separou de polígonos regulares. Isso, né? Para você lembrar bem, né, fixar que, cara, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono, quando tem circunferência, principalmente, né, é crucial você lembrar essas propriedades. O triângulo equilátero, você lembrar da área, que aquele L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, lembrar da altura, que é o L raiz de 3 sobre 2, o quadrado você lembrar da diagonal, que é aquele L raiz de 2, e do hexágono você lembrar que ele divide em 6 triângulos. Geralmente o cara pega aquelas fórmulas de polígonos regulares que é desesperado, mas se você lembrar a do triângulo, a do quadrado que dá para tirar por Pitágoras, e que o hexágono divide em triângulo, aí fica... basicamente, safe demais a o que parada. vocês precisam lembrar é que é o equilátero hexágono regular.
E o hexágono regular é o triângulo equilátero. Então, Então, tá bom. triângulo equilátero Tô resolve. falando, pelo amor de Deus. Bom, vamos para a saideira então, galera. Deixa eu só ver se teve alguma dúvida. Não, tá tranquilo. No retângulo ABCD a seguir estão marcados os pontos E, F e G, de forma que o lado AB está dividido em 4 partes iguais e P é um ponto qualquer sobre o lado DC. A razão entre a área do triângulo PFG e a área do retângulo ABCD é, cara, uma última questãozinha aqui para a gente fechar de razão entre áreas, que é uma saída, um caminho que facilita muito em algumas questões. Dá para fazer essa questão, e provavelmente o cara que já viu bem essa razão entre áreas, ou já resolveu ali umas 2, 3 questões, provavelmente o cara já resolve isso de cabeça. Com certeza o Gustavo já olhou e já viu a proporção direta aqui, brincou, já marcou, já iria para a próxima. Mas só para você, tipo, lá vem ele, lá vem ele. Calma. Só vou fazer a marcação aqui, porque essa informação é importante. É o quê? Essa informação sim. Eu não coloquei? Por quê? Ah, ele está falando aqui 4 partes iguais, beleza. Então se liga só. Esses 4 pedacinhos aqui, eles são pedaços idênticos. Então, sem querer macetar a questão direto, vamos tentar associar que esses 4 pedaços, como eles têm a mesma medida, eu vou chamar todo mundo de B. Essa altura, né, que é justamente a distância do ponto P até essa reta que contém todo mundo, e lembra, essa mesma altura do ponto P é a altura do triângulo e também a altura do retângulo. Pô, Carlinhos, mas é a altura do triângulo? Sim, a altura do triângulo ela pode ser externa, não tem problema nenhum. É só você lembrar que a altura tem que chegar ao lado oposto ou o prolongamento dele formando o ângulo de 90. Então essa altura traçando aqui, ela vai ter o mesmo comprimento dessa distância de A até D. Então eu vou chamar isso tudo aqui de H. Se eu fosse pensar na área de maneira geral, na área do nosso quadrilátero, e aí o Gustavo deve estar agoniado por não desenhar um quadrilátero ali, esse carinha vai ser 4B vezes H. Lembra disso, né? Então essa área, que depois eu vou chamar ela de azão, para dar uma facilitada, ela vai ser base vezes altura. Então 4B vezes H. Agora vamos pensar na área só desse triângulo. Então eu quero saber, ó, só desse carinha aqui. Como é que você fazia a área de triângulo, né? Você fazia base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo, lembra, base é só o B, altura é o mesmo H, de novo, essa altura ela é externa, mas ela é exatamente esse mesmo H, tudo isso dividido por 2. Só que o que você pode relacionar a partir daí, né? O B vezes o H, você tem do item anterior. É só você isolar esse cara, né, passando 4 para lá. Então, esse carinha aqui, na verdade, você pode reescrever assim, ó. B vezes H é igual a A dividido por 4. E aí você substitui. Você vai pegar esse carinha aqui e vai substituir aqui. Então, a área do seu triângulo, no lugar de BH, você pode colocar o A, que era a área original, dividido por 4, tudo isso sobre 2, né? Ou vezes meio. O que vai ser a área total dividido por 8, ou seja, 1/8 da sua área total, da sua área inicial, que é o gabarito letra A. Porém, foi o que eu falei, isso tudo tentando demonstrar e trabalhando sem entender o porquê da proporção, mas é uma questão que provavelmente você iria olhar e iria tirar essa proporção direta. Fala aí. Vamos lá. Tá agoniado. Cara, vamos lá. Se você pega aqui... Nossa, que horrível isso. Você pega... esse triângulo aqui... Bota um ponto gordo. Caraca, eu nunca imaginaria o Gustavo fazendo isso. Se você pega esse triângulo, o que acontece? Esse triângulo e esse triângulo, né, o triângulo que a gente quer, eles têm a mesma altura. Porque a altura, como o Carlinhos falou, é a distância desse ponto até o lado, a reta suposta do lado. Aí o que ocorre? Essa base é 1/4 dessa base. Como eles têm a mesma altura, se essa base é 1/4 dessa base, então a área desse triângulo é 1/4 da área desse triangulão. Beleza? A área desse triangulão é essa base vezes a altura sobre 2. Ou seja, se a base do retângulo vezes a altura sobre 2, é a metade da área do retângulo.
Então eu tenho 1/4 de 1/2. 1/4 de 1/2 com 1/8. Acabou. Simples. Certo, cara? Suave demais. Então você poderia ter feito assim, sem precisar fazer as contas, só observando. Uma vez que tem todo mundo à mesma altura. A única sacada aqui seria você olhar para esse triângulo aqui. Mas você poderia resolver sem só marcar, só observar e marcar. Galera, nessa aula a gente tentou pegar as questões mais classiconas, né, que utilizam mais basicão da área, mas para conseguir também, obviamente, ir aprofundando alguns detalhes, por razão da área é muito importante, trabalhar o hexágono é crucial, trabalhar aquele ângulo ali entre a base e o lado, né, da altura, aquele seno ali também é uma parada que quando aparece acaba pegando para a galera. Eu acho que deu para dar uma conseguiu boa revisar resumida, não né? só áreas, mas também como... Caiu e voltou. A gente conseguiu revisar não só áreas, mas a gente pegou um pouquinho de trigonometria e essa questão da proporção também, e um pouquinho de modelo regular. Então acho que deu para dar uma boa. Bom, é isso, rapaziada. Fechamos mais uma. Nossa aula 5. Tradicional, um abraço no final. É isso. Galera, faltam 2 aulas. Aula 6, polígonos regulares, mas com a ênfase ali em prisma e pirâmide, que a gente sabe que é um pouquinho mais chato. E aula 7, cilindro, cone e esfera, para a gente fechar. Um detalhe importante. Feliz Natal. Calma. A próxima... Não, a próxima ainda tem. Não. Não, mas vamos tentar fazer a 7 na semana antes. Na terça ou na quarta, quase na véspera, para não ficar por exemplo. A gente vai resolver. Não é assim, Janine? Mas enfim, tá bom. Tá. Mas na hora do Feliz Natal, A gente vai resolver. Bom, galera, valeu. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Tamo junto, galera. Valeu. Interrompe a gravação. Tamo junto, Marina. Valeu.